Boa noite. E hoje um super convidado especial para estar com a gente aqui. O Jean. E aí, meu Fala, irmão? meu mestre, como é que você tá? Tudo ótimo? Tô aqui na penumbra porque as minhas meninas estão dormindo. Que legal, que legal. Que bênção, né? Obrigado por essa oportunidade, mestre. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado por você poder estar com a gente. Eu sei que a tua experiência vai ajudar muita gente a se reencontrar, a se estabelecer novos padrões do que elas pensavam antes e o que elas vão pensar agora. E você sabe o que eu estava me lembrando, Jean? Hum, Quando a gente se conheceu há 5 anos atrás, mais ou menos, que você foi para eu começar a te tratar, mas na verdade acho que quem mais recebeu fui eu. Por quê? Porque você me apresentou o primeiro endócrino que eu fui realmente me conhecer, né? E eu estava me lembrando agora aqui, não sei se eu já te comentei isso, eu tive meu triglicerídeo em 500 por 10 anos. Eu podia ter morrido de infarto lá atrás. E quando tu vai me passando as tuas experiências e falando, né, dos médicos e até uma certa facilidade que a gente tinha para botar o corpo em movimento novamente enfim, estabelecer um novo padrão de energia, eu me lembro que foi meio rápido. uhum. Acho que 3, 4 meses a coisa acelerou e eu já comecei a fazer academia e, nossa, cara, minha vida mudou e de lá para cá eu não consigo ficar sem fazer exercício físico, fazer um pilates, o meu pedal e tal, mudou tudo daquele momento para frente. Então eu que sou agradecido por tu ter entrado na minha vida. Eu sei que você sempre agradece por mim, mas na verdade eu que te agradeço porque você vê a importância de uma pessoa que traz uma referência para gente, né? Uhum, O que eu tinha era uhum, falta de referência, uhum, né? uhum, Então, eu quero que tu se apresente para as pessoas, para as pessoas te conhecerem, quem não te conhece, teu canal, tu é bem uhum. conhecido aqui em Floripa, mas no meu canal para as pessoas te conhecerem. Quem é o Jean? Perfeito. Bom, primeiro de tudo, eu vou agradecer mais uma vez essa oportunidade. Para mim é um prazer, é uma alimentação energética estar na tua presença. Respeito muito e honro muito essa oportunidade. Tenho um carinho muito grande, uma gratidão muito grande por tudo aquilo que a gente já passou juntos, por todos os desertos dos quais tu me conduziste com uma maestria e uma empatia e um carinho, uma amorosidade muito grande. Então, minha gratidão e é por essa oportunidade. Me chamo Gia Vernes, resido em Florianópolis, sou personal trainer há mais de 21 anos e a minha jornada como treinador, ela foi muito na dor. Eu fui muito guiado pela dor. Eu levei meu corpo a intensidades muito altas nas competições às quais eu competi como fisiculturista. Competi 12 campeonatos de fisiculturismo. Sou pós-graduado em obesidade e emagrecimento e também em fisiologia do exercício. E durante muito tempo eu fiz mau uso do meu corpo. E por que eu fiz mau uso do meu corpo? Porque eu realmente explorei demais o limite de resistência dele. E numa dessas crises de alta intensidade, no final de 2019, foi quando começou ali a pandemia, 2020. Eu passei por uma crise emocional muito grande e foi que eu te conheci. Então, hoje, depois de ter passado por essa noite escura da alma de 4 anos, eu investi mais do que a minha carreira inteira como personal trainer em cursos de autoconhecimento. Foi lá que eu comecei no Reiki, depois eu fiz um curso de condução do cacau, depois eu fiz um curso de cura arcturiana, os 4 módulos, me tornei mestre tanto em Reiki quanto em cura arcturiana,
Depois conheci também a Alquimia da Consciência, e aí ali foi. Ali separou as crianças dos meninos, os meninos dos homens. Fiz formação completa aqui no Instituto Raízes, com o Paulo Pimon, com a Pô, Sônia, de constelação familiar. E é ali, no curso de constelação familiar, que eu encontrei a minha companheira, e depois de um mês nós estávamos família. que incrível, que incrível. E você lembra, eu não sei se você vai lembrar, que você me mostrou a foto dela. Aham, Você aham, lembra o que que eu aham, te falei quando aham. você mostrou a foto Pá. dela pra mim? Aham, 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 Eu aham. disse, já aqui é caso bem sério, aqui vai dar certo. E É, é é. engraçado, né? É só ver a frequência da pessoa e o teu momento, o teu ciclo, como casava essa harmonia desse encontro. Uhum. E são pai de duas gêmeas lindas e maravilhosas, né? Graças a Deus, E graças a a tua vida Deus. mudou, cara, acho que. Fala aí, quanto por cento mudou a tua vida depois desse movimento? Sim, Marcelo, eu lembro claramente de quando eu soube que eu ia ser pai, tá? Uhum, uhum. Eu não sei se eu te contei essa história é uma história muito bonita, muito potente. Sempre que eu conto essa história, eu me emociono muito, porque eu estava com a Sara havia um mês e nós fizemos uma viagem para Chapada dos Veadeiros, eu e ela. Pô, Chapada dos Veadeiros, onde tem a maior concentração de quartzo rosa do Brasil. Eu me lembro E lá disso. eu te contei? Me lembro. Não, eu tive que te ajustar porque você tinha honrado lá um indígena. Isso, Lembra disso? isso, 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 Me isso, lembra isso, disso? Eu me isso, lembro isso, disso, cara. isso. E aí, Marcelo, lá na Chapada dos Veadeiros, eu fiz uma consagração de ayahuasca e eu estava desdobrado em sei lá quantas dimensões. E a minha companheira na época, Sara, falou assim: O que que tu tá vendo aí? E eu falei: Cara, se eu te contar o que eu tô vivendo, eu paro de experienciar. A minha atenção vai ficar em ti e eu vou parar de experienciar essa quantidade de coisas que eu tô desdobrado aqui. Mas uma coisa eu posso te dizer, Marcelo, eu juro pela minha vida isso, Marcelo. Eu sei. Uma coisa eu posso te dizer, eu sinto duas energias absurdamente fortes, sabe? Uma vibração muito alta, mas eu percebo que elas estão perdendo vibração, como se elas estivessem chegando até nós. Os nossos filhos estão vindo. Nossa Senhora. E foi nesse dia que ela concebeu. Foi nesse dia. Eu voltei da viagem, fiz mais umas terapias contigo. Eu lembro que eu estava buscando bastante isso. Aconteceu alguns atravessamentos nessa viagem, como tu mesmo falaste. Uhum. E depois de uns 30 dias, eu estava em casa meditando e eu, né, fiz umas formações de meditação também. Estava meditando há mais de uns 40 minutos em casa. E sabe que chega uma hora que tu já teve tanto pensamento, já teve tanta emoção, já teve tanta dor, e aquilo entrou e saiu da tua mente, que em algum momento dentro da minha meditação, eu consigo chegar num ponto onde eu só tô ali. Uhum. E tava num silêncio, assim, num silêncio, e aí me veio um pensamento, mas não foi um pensamento que eu busquei, foi um pensamento que eu concebi. Me veio uma mensagem, de eu segurando um bebê no colo, e veio a seguinte mensagem: Se tu não sabe o que que é amor verdadeiro, agora tu vai saber. E aí nessa hora eu, caramba, de onde é que veio isso, cara? De onde é que isso aqui não veio da minha cabeça? E já, pá, que coisa, pô, que loucura isso aqui. Liguei pra Sara, falei, Sara, pá, tô aqui meditando, aconteceu isso, isso, isso. Isso era uma quinta-feira. Aí ela pegou o teste de gravidez, fez assim, ó, eu só ia te contar amanhã, você vai ser pai. Meu Deus. Nesse momento, Marcelo, nesse momento, começou um trabalho muito forte de desconstrução do meu ego. Uhum. Um começo, não vamos ser assim tão, né? Uhum. Então, Uhum. Uhum. eu fiz um trabalho muito forte porque uma parte de mim sabia que estava morrendo. Aquela parte individualista, aquela parte viciada em relacionamentos, aquela parte viciada em dopamina, em euforia, aquela parte que queria conquistar as coisas. Uhum. E eu passei por uns 2 meses de uma depressão um pouco mais profunda, assim. E eu falo bem abertamente sobre isso porque eu acredito que nós temos momentos de picos e vales. Então a depressão ela Claro. faz parte do nosso dia, né? Imagina.
Ah, ali começou um trabalho muito forte de cura espiritual em mim, de aceitação. E quando eu aceitei realmente, cara, eu vou ser pai, não foi nada controlado, programado, não foi assim. Mas, poxa, peraí. Se até hoje na vida tudo que eu fiz foi porque eu quis fazer e não deu certo, talvez seja uma intervenção divina. Talvez seja um presente realmente a oportunidade de eu ser pai. E eu sempre quis ser pai. Eu sempre quis ser pai. Eu sempre quis ser pai. Eu sempre quis ter família, família grande, sempre quis. Pô, então talvez seja essa oportunidade. Então vamos lá, vamos abraçar isso aí. Quando eu aceitei a paternidade, Marcelo, e aí vem a tua pergunta, o que que minha vida transformou? A minha vida deve ter mudado financeiramente umas 10 vezes mais. Eu cresci. A minha masculinidade cresceu absurdamente. Eu acho que também a minha humanidade, meu senso de companheirismo, assim, hoje eu falo para todo mundo, tenham filhos, façam família, porque a família é a oportunidade mais próxima que a gente tem de olhar para a nossa família e curar o nosso sistema. Exato. É a coisa mais sagrada que tem. Uhum. E por isso que eu luto tanto, né? Quando um casal vem, eu luto por o casal, eu luto pela família. Claro que eu nunca tive essa decepção de um casal se separar dos dezenas que vieram, né? Talvez quando eu tiver, um dia pode ser que eu tenha um primeiro que vai separar. Mas eu tive uma coisa bem interessante até, eu tive uma habilidade em mostrar para eles que eles estavam, ou algumas vezes honrando ancestrais, ou algumas vezes vendo subpersonalidades, ou algumas vezes aquele 1% estava virado em 100%, e a gente foi ajustando, ajustando até que resgatou. Por isso, eu comecei a fazer as vivências com o Bruno para casais, deu super certo. Agora a gente só vai replicar essas vivências, porque é um troço tão sagrado, tão espiritual, e ali se confirmou uma coisa de linha do Egito, foi muito forte, porque foi Akhenaton e Nefertiti como arquétipos que vieram para a gente trabalhar ali, foi muito legal. Te ver hoje, te ver essa tua virada que você deu, para mim, especial, cara, o meu coração se enche de alegria porque a gente viveu muita experiência. Eu me lembro de você naquele outro momento, né? As pessoas não conhecem da tua história, mas você podia falar um pouquinho sobre o fisiculturismo, o que que tu viveu, né, nesse momento aí que é o que você falou, né? Talvez foi num processo muito forte para o corpo, né? E o ego também acho que um outro mundo, né? Já viver fisiculturismo, né? Uma coisa muito é para poucos, é uma coisa muito forte, né? E meio que sai do mundo que a gente vive no dia a dia normal, assim, né? Uhum. Antes de te responder essa pergunta, eu queria mandar um abraço pro meu compadre, Felipe, que está aqui na live, que também é um baita de um mestre espiritual, É, pai do meu afilhado Ben, esposo da Evelyn. Então, um abraço pro Felipe, pra Cris também, que está aqui na live, e todo mundo que tá aqui na live também. É, legal. sejam muito bem-vindos, e quem te sentir de repente conectar essa mensagem com outras pessoas, pode clicar aqui no botão inferior direito, numa setinha, e mandar para Ótimo. 10, 20 pessoas aí, para a gente poder ter mais pessoas engajando, porque Isso aí, não é vamos sempre fazer que isso. vocês têm Marcelo Lopes de Abreu 1 hora na frente de vocês, então é uma honra muito grande. Mas o Jean também é um cara muito, muito especial. Então, assim, Marcelo, eu competi em fisiculturismo durante 4 anos, né? Esporte de alto rendimento. Para mim, na minha percepção, como esportista, como preparador físico, é o esporte mais complexo que existe no mundo, é o fisiculturismo. Porque tu vive o esporte 24 horas por dia. Não tem aquela coisa de, vou tomar uma cervejinha hoje, amanhã eu vou jogar futebol e tá tudo certo. Não é um esporte que tu pode falar, cara, não estão tão bem, mas tem mais três, quatro no meu time que vão me ajudar. O fisiculturismo é um esporte que tu és aquela personalidade daquele atleta durante 24 horas por dia e não tem day off, tá? Então, eu acredito que seja o esporte realmente mais difícil que existe. Tem um livro aqui atrás de mim na estante, do Tim Ferriss, chamado Ferramentas e Titãs, que o prefácio dele quem escreveu foi o Arnold Schwarzenegger. E o Arnold fala sobre isso. Ele fala, cara,
Eu sou um austríaco que fui para os Estados Unidos para ser ator, virei atleta, fui multicampeão, depois eu virei governador da Califórnia. Uma coisa eu posso dizer para vocês: o cara que modula a fome, a sede, o sono, a dor, ele modula questões tão profundas da ancestralidade, do animalesco dele, que ele tende a conseguir modular qualquer coisa. Então, um fisiculturista, ele pode ser aquilo que o mindset dele está programado para ser. Ele pode ser qualquer coisa. Porque ele controla os instintos mais, as conexões dopaminéticas, químicas e neuropeptídicas mais primárias que tem, que é o sono, a dor, a alimentação e a sede. Um atleta de fisiculturismo, ele tem que muitas vezes passar 2 dias sem tomar água. Pá, E depois ele tem que comer sal, mesmo com sede, para poder puxar a água para dentro da célula. Ela de fisiculturismo, ele tem que muitas vezes comer uma quantidade calórica 3, 4, 5 vezes maior daquilo que ele precisa num processo de bulking, quando ele está naquela fase de ganho. Então, é realmente o esporte mais difícil e mais agressivo que existe na face da Terra. Nessa minha época como fisiculturista, eu encontrei um ponto da minha personalidade egóica que se sentiu contemplado. Porque durante muito tempo na minha vida eu entrei na primeira série com 5 anos de idade. Então, aquilo que era para meus pais uma alegria de eu ser um cara superdotado, na realidade não era isso. Eu entrei muito cedo no colégio, então eu tive problemas de sociabilidade, problemas físicos para poder me desenvolver na competição com outros colegas, problemas em relações interpessoais, problemas de velocidade cognitiva na época do colégio, enquanto tinha alguns que estavam estudando, estavam com sono ainda. Então, eu tive um atraso muito grande que me fez com que durante grande parte da minha vida eu não tivesse sido contemplado na questão de, cara, eu sou uma pessoa igual às outras. Não, eu sempre fui meio que o último, meio que o patinho feio. Quando eu entrei no fisiculturismo, pela primeira vez eu estava no centro de um palco, sendo visto por todo mundo e sendo o melhor de todo mundo. Então ali, uma parte do meu ego falou, cara, é aqui que eu tenho que ficar. E ali eu comecei a levar o meu corpo cada vez mais ao extremo, meio que alimentando uma falta, talvez hedonística, talvez de reconhecimento, que eu nunca tive na vida. Só que isso me levou para momentos muito próximos do que eu acredito que seja, talvez a morte. E uhum. em casos extremos, extremos, onde eu passei dias sem tomar água e tive ainda uma desbiose, passei horas vomitando. Então aquilo enfraqueceu muito a minha carne, mas hoje talvez eu tenha visto isso como uma oportunidade de, agora que a carne está toda destruída, entre aspas, e aquilo que eu achava que era verdade, os códigos, os ensinamentos, as percepções que eu tive na vida, que aquilo que moldaram a minha programação mental, que eu achava que aquilo era verdade, como que tinha que se viver, se mostrou não ser mais eficaz, eu tive que resetar. E isso culminou na época da pandemia, culminou na época de um fim de um relacionamento, de uma história extremamente conturbada. E aí Uhum. eu te Me lembro, conheci, e aí eu te conheci. me E lembro. ali foi o começo de um, cara, peraí, existe uma vida que pode ser diferente, que Pode. pode ser um pouco mais leve, que pode ser um pouco mais amorosa. Existe uma vida que talvez tu possa começar a orar, que tu possa começar a agradecer, que tu possa começar a cuidar de outras valências que tu nunca, como homem, se cuidou. Uhum. Inclusive, durante grande parte dessa minha jornada, eu trabalhei com homens. Eu criei um grupo chamado Matilha, justamente porque eu não tinha outros homens que pudessem falar daquilo que eles sentiam, da Uhum. dor deles, de conseguir botar pra fora e não ser julgado como, ah, tu é gay, ou tu é fraco, ou tu é bicha, ou tu é Uhum. um chorão. E falar sobre sentimento. Então, quando eu te conheci, foi a porta de entrada para, em detrimento da minha vulnerabilidade, foi a Uhum. porta de entrada para uma parte mais sensível do meu ser. E eu me lembro bem, Jean, eu tenho uma experiência contigo e tem mais um cara que eu não estou me lembrando quem que é, também fisiculturista, e me chamou muita atenção
como quando eu colocava energia em vocês, o corpo respondia de outra forma. E aí eu fui estudar outro dia, eu estava canalizando com a Maite, outro dia não, já faz alguns meses. E aí ela me trouxe, não, ela disse, não, o que tu tá canalizando aqui já existe. Daí ela pegou um livro de Theta Healing e me trouxe esse conhecimento em escala, falta de espírito, falta de ATP. E olha que conhecimento brutal esse de a gente entender que o espírito vai se movimentar melhor num corpo muito mais saudável por Uhum, ATP, uhum, né? E ali ela traz uhum. toda uma escala, né? Falta de minerais, falta de apoio, eu não me lembro bem agora, falta de ácido nucleico, falta de estrutura espiritual, falta de vitamina, falta de amor. Olha Uhum, que uhum, bacana, né? Mas eu uhum, nunca tive tempo de aprofundar no Tetra Healing, porque também, cara, eu já estudo 300 mil coisas, não, mas é uma coisa que está ali guardada, uma hora eu uhum, vou penetrar um pouquinho mais aí. uhum. Cara, mas me fala, onde é que tu mora? Então, que bacana essa pergunta, né? Tu gostou, né? Eu fiquei. Quando tu fizesse o convite também para falar sobre a importância do cuidado do corpo no desenvolvimento espiritual, eu fiquei pensando em algumas coisas. Eu fui meditar, eu costumo acordar às 3:30 da manhã para poder caminhar no silêncio, onde eu alinho meu mindset, onde eu faço as minhas orações, onde eu chamo os meus guias, enfim, toda a minha egrégora, e fico, cara, vou botar um sankalpa aqui nessa caminhada hoje, que é o intuito da nossa live, eu e o Marcelo, sobre a importância do corpo, né, no desenvolvimento espiritual. E aí eu fiquei pensando assim, fiquei ali refletindo e vejo que muitas pessoas muitas vezes reclamam, por exemplo, do trabalho que elas têm e trocam de trabalho. Ou então do relacionamento que elas têm e trocam de relacionamento. Ou então muitas vezes elas falam, não, essa cidade aqui que tá ruim, eu na real vou morar nos Estados Unidos, fazer um work experience lá fora que a vida vai ficar boa. E aí a gente muda de trabalho, muda de companheiro, de relação, muda de estado. Mas tem um lugar que a gente nunca consegue mudar, que é dentro de nós mesmos. E faz tão. Pra mim, eu chego a me arrepiar quando eu ando numa fase. Depois que as minhas filhas nasceram, eu ando numa fase muito emotiva. Quando eu consigo. Alguma coisa que eu tô falando e aquilo me se conecta com a verdade muito forte em mim, eu fico muito arrepiado e me sinto muito emocionado com isso. E agora me veio isso de novo. Vamos supor, hipoteticamente, que nós estivéssemos dentro do filme do Avatar. Show de bola. E aí Olha. tu vai se conectar com um avatar, com um residente daquele planeta. Uhum. Se você se conecta com um avatar que tem um corpo que não está bem desenvolvido ou que está doente, a tua experiência não vai ser a mesma do que se você se conectasse com um corpo forte de um avatar que salta, que pula, que monta num animal que voa e que tu desfruta e que tu experiencia aquilo. Então, o que eu quero te tentar te dizer é que se nós moramos, se o espírito faz morada nesse corpo, como seria a experiência desse espírito se ele tivesse uma capacidade de morar num corpo onde ele consegue desfrutar, onde ele consegue se conectar com a presença, onde ele consegue olhar para fora e ao mesmo tempo se conectar com o dentro de si? Porque perceba, a gente passa 19 vezes mais tempo no inconsciente do que no consciente. Ou seja, a gente passa 5% do tempo no consciente. 19 vezes a mais a gente passa no inconsciente. E dentre esse espaço todo de inconsciente, o ser humano tem grande chance de passar reclamando de dor, de cansaço, infelicidade, de insatisfação. E aí a gente tem uma série de coisas que qualquer caixa de perguntas que a gente coloca na internet hoje, a gente vai ver que as pessoas vão reclamar de alguma coisa. Perceba como o corpo, o templo está variado e esse tipo de informação inflamatória ou de estresse ou de insônia ou de excesso de insulina
todos esses marcadores que nós estudamos dentro da fisiologia, que nós estudamos dentro da medicina, da nutrição e da educação física, eles acabam agravando a experiência de você conseguir desfrutar. Eu lembro que um dia eu te falei assim, Marcelo, meu sonho é sentar na frente do mar, olhar para ele e ser feliz, cara. Eu não consigo, porque a quantidade de doença que eu carregava Uhum. dentro do meu corpo, dentro da minha mente, dentro do meu corpo emocional, era tão grande que eu não tinha capacidade de poder desfrutar. Então imagina só, hipoteticamente eu sou um avatar e me conectei num corpo que está completamente doentio. Eu não vou conseguir desfrutar dessa realidade. E aí eu vejo que não tem como mudar de dentro de si. Então, é aquela questão que existia no Templo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo e dominarás os segredos do universo e parari parará. Conhece a ti mesmo é olhar para falar assim, cara, realmente eu tenho um defeito aqui, cara. Eu tô bebendo demais, ou eu tô consumindo muita pornografia, ou eu tô querendo comer demais. Mas isso aqui não é o defeito. O defeito é assim, o que que isso tá me chamando, tá me convidando a olhar para dentro que eu não tô vendo. Então é mais ou menos por aí. É muito louco como determinadas coisas mudam o nosso foco, né? Eu me lembro de estar te tratando lá e eu botava energia em ti, tu ficava bem, né? Uma semana, 10 dias, daqui a pouco dava um decaimento atômico, entrava, vamos lá de novo, muda e muda e muda. Só que tem um porém, né? Isso que você falou da espiritualidade, que veio essa pessoa certa para ti, veio os filhos, mudou a tua vida e mudou, e eu acompanho e te acompanho nas redes, agora acompanho mais de perto, porque hoje tu é o meu personal, né? Hoje é, tem um sistema de app que você pode ser aluno do Jean só por app. O que eu faço hoje, porque os meus horários são muito complexos também. Eu acordo muito cedo, eu estudo muito cedo. 4 horas hoje eu estava acordado, estudando. Aí eu entro em meditação. Aí eu gosto de fazer minhas atividades físicas. Eu também trabalho muito dentro do ciclo para fazer a homeostase correta, né? Então eu acordo, tomo meu própolis com creatina e tomo umas gotinhas de vitamina D. Depois, meia hora, eu tomo um café. Aí eu vou fazer minha atividade física, daí eu volto, daí eu como. Hoje eu tenho uma nutricionista que é a Amanda, que vai estar com a gente aqui na semana que vem. E é até uma experiência muito interessante com a Amanda, né? A Amanda, eu fui com a Amanda porque eu tive uma amiga, que é mulher do Japa, lá da Move, e a Patrícia falou assim, cara, a Nutri que eu fui descobriu uma bactéria assim, assim, onde eu não conseguia, tal, tal, tal. Eu disse, opa. Aí eu dei uma olhada no perfil dela, conheci a bagagem dela e tal, e aí eu fui. Mandei meus exames para ela, e os meus exames, tem exames ali, você puxa lá, um exame, vem todos que eu faço nos últimos tempos e tal. Ela fez a pergunta para mim: tu dorme bem? Eu disse: sim, eu durmo bem. Daí ela me olhou: tu não dorme bem, não. Eu olhei: como é que é? Não, tu não dorme, tu não detoxifica o teu corpo, porque esses marcadores estão assim, assim, assim. Parei, olhei: cara, tu tem razão. Meu sono não é tão profundo e tal. Por quê? Porque foram o estresse de uma vida inteira. Você imagina, o primeiro endócrino que eu fui foi quando eu te conheci há 5 anos atrás. Mesmo assim, eu fiz as modulações, mudei. Cara, para quem teve 10 anos de triglicerídeo em 500 ir para 160, 180, eu cheguei a pensar que o meu basal de triglicerídeo era mais alto mesmo. Mas são as historinhas que a gente conta pra gente, né? E ao longo do tempo você vai
vai ajustando, ajustando. Eu precisava ajustar o meu pâncreas e a gente foi com uma estratégia de medicação para ajustar o pâncreas. Ele ajustou, graças a Deus, porque eu venho de família de diabéticos, né? E a coisa mudou e mudou e mudou e eu me sinto cada vez mais, cara, eu me sinto cada vez mais jovem, por incrível que pareça. Eu tenho uma atividade que eu adoro fazer, além de malhar, eu adoro pedalar. E então eu entro num estado de meditação pedalando que para mim eu não me lembro de outra atividade. Eu quando eu esquiava também eu gostava de esquiar no mar, mas daí eu canso mais, é diferente. Mas o pedal e eu sou o cara que gosta de pedalar em escalada, então eu faço a volta à ilha, subo o Morro da Lagoa e subi o Morro da Cruz. Tinha dias que quando eu morava na beira-mar, eu saía do Majestic, fazia lá o aeroporto, vinha, subia a lagoa, subia o Morro da Cruz, descia o Morro da Cruz. Daqui a pouco eu olhava para ele assim, eu vou subir de novo. Cara, Aí eu chego em casa, tirava a camisa, Andrés, que é isso? Porque os poros abriam tanto que chegava a sair sangue na pele. E eu nem notava isso da adrenalina que eu ficava naquele. Eu botava um som bacana e aquilo ali é a melhor sensação que eu já tive. Deve ter outros esportes, outra atividade, todo mundo gosta de uma coisa, né? Mas essa, para mim, talvez seja a melhor droga que existe no mundo. Uhum, O cara uhum, entrar num ritmo que a serotonina, a dopamina, na hora da adrenalina, aquilo te invade de tal forma e te eleva para estados assim, né? Eu já uhum. tive experiências meditativas onde eu fui nesse estado. Não são muitas. Eu tive algumas experiências. Eu tive uma vez que eu tomei o Santo Daime, que foi uma experiência linda demais. Mas no outro dia o meu mentor disse: filho, agora eu vou te levar para o Daime de outra forma. Daí ele me mostrou outras equações que dava para chegar. Eu também tive algumas iniciações dentro da alquimia, acho que foi nível 5 que eu tive uma experiência surreal. E tem as minhas experiências meditativas, mas sempre num grau, né? Para ultrapassar esse grau, para mim é no pedal. É uma coisa que me leva para um estado que eu vou, assim, sem palavras para expressar o que eu sinto depois. Uma autorregulação hormonal, energética, espiritual. E eu fico pensando, por que que as pessoas. Eu te chamei hoje, estou chamando a Amanda e vou chamar um endócrino também, o doutor Irineu, durante esse mês, porque uma das grandes questões que eu tenho aqui no consultório é fazer com que as pessoas tenham consciência de quanto é importante malhar, de quanto é importante regular a microbiota, os seus hormônios, porque não adianta, tem que ser um trabalho multidisciplinar. Chegou outro dia, eu tive uma experiência de uma senhora de 75 anos, chegou aqui com nível de inflamação de uns 3 dedos do pé dela inchado. Eu olhei aquilo. Não, eu tenho dores assim, eu tô assim e tal. E claro, o processo dela era um processo de vidas passadas, mas cara, ela tinha uma coisa muito interessante que eu digo, tá, mas como é que eu com 50 anos eu fico repondo tudo e mais um pouco para eu tenho que ter uma energia para fazer o trabalho que eu faço diariamente. Qualquer terapeuta, tá? Os terapeutas acho que não se ligam disso. Tem que ter uma energia tamanha de reposição, tanto de nutrição quanto de suplemento, porque, cara, se faltar ectoplasma, tu começa a ser vampirizado, daí o processo inverte, né? Mas ela chegou e tal, fiz o processo, alinhei energeticamente e tal. Eu digo, qual é o médico que ele trata? Como é? Daí ela não tinha. E ela teve um processo que ela urinou uma vida inteira na cama até ela casar com 30 e poucos anos, meu irmão. Quando ela casou, ela parou de urinar na cama. Então você imagina o processo de medo que tem um ser desse. Aliás, todas as pessoas que eu tratei que têm
referência de não conhecer o pai ou perder o pai muito cedo, ficam processos bem mais fortes, é bem mais difícil a remada de fazer com esses casos. Mas aí eu dei a dica, já passei o telefone do doutor Irineu, já disse, olha, temos que achar um nutricionista, passei o telefone da Amanda e tal, tem que fazer um monte de coisa. Eu digo, mas eu vou lhe dar uma dica já. Eu não sou médico, mas a senhora podia passar na farmácia e comprar um magnésio para a senhora começar a tomar magnésio para pelo menos aliviar enquanto a senhora. Porque as agendas deles também são complexas para marcar e tal. Meu irmão, ela tomou magnésio no terceiro dia. Eu já estou bem. É uma ilusão. Tá bem hoje. Tá, se parar tomar, vai. Não, mas é muito mais profundo. Tem que fazer todo um resgate. E esse resgate passa por fazer atividade física, por reeducar alimentar e por fazer reposições hormonais. Não tem como, né? Por isso que quantas pesquisas a gente já leu? O mal do século, Alzheimer e Parkinson. Quanto que reduz você fazer atividade física Deus. nesses casos? Uhum. 70%, minha gente. Eu tive, o meu sogro morreu ano passado de Parkinson. Gente, é algo muito difícil de se conviver. Muito difícil. Eu tive a sorte, nós tivemos, a família teve a sorte na época. Eu era vizinho do Fernando Cine, que é referência no estado de Santa Catarina, talvez no Brasil, que é meu amigo pessoal. Tratou meu sogro, teve a longevidade, parece que me foi a maior do estado até nesse processo. Mas, cara, foi muita energia, foi muito trabalho espiritual, foi uma pegada muito forte. E ele era jogador de futebol. Só que aposentou, não teve mais atividade física e ali veio o problema. Então, assim, para a gente que convive em consultório, porque assim, no consultório, no meu caso, não vem caso fácil. Ou é caso emocional, ou é caso de saúde. Porque, assim, geralmente a pessoa já passou por outros profissionais e tal, delas, olha assim, não, eu vou. E poderia ser bem ao inverso, porque poderia ser a pessoa tomar consciência e saber o que é uma alquimia, né? E aí saber, cara, existe uma asepsia energética e uma reconexão com o espírito que não precisa você passar mal para chegar nisso. Pelo contrário, tinha que ser das pessoas mais saudáveis para ter consciência, para se ligar, para ser um novo ser de quinta dimensão, como o Carlos Torres sempre traz para a gente. Ah, então, a importância de se fazer atividade física não dá para nem enumerar que são tanta positividade que tem, fazer o bom humor, você ter um corpo saudável mesmo com uma idade mais avançada, né? Porque o que é mais difícil de trabalhar num corpo? Não é só os músculos, é os ossos. E os Uhum. ossos têm que ser nutridos. Como é que se irriga os ossos, já? Fala para eles aí. Então, gente, assim, a- como que a gente deixa um osso saudável, né? O osso fica saudável com o impacto. Então a gente fica pensando, cara, por exemplo, uma senhora que tem osteoporose, por exemplo, ela não pode fazer nada porque ela tem osteoporose, o osso dela é vulnerável. Não, a gente tem que dar doses de impacto para ela que ela consiga absorver, porque é através do impacto que o osso vai se desenvolver e vai crescer mais sangue e vai se desenvolver. Portanto, como o Marcelo mesmo mencionou agora, as benesses do treinamento, né, de uma organização, de uma periodização, de uma análise, tanto como eu fiz com o Marcelo, uma análise postural, uma análise motora, uma análise Explica, comportamental. explica para eles como é que tu faz o teu processo, até para eles Tá, entenderem que é bem legal. perfeito. Hoje, como personal, né, com meu trabalho de mentoria online, o que que eu faço de maneira primorosa? Eu faço uma análise comportamental para entender quais são as historinhas que tu conta e conseguir encontrar brechas, que eu chamo de ponto de deflexão, que são pontos de alavancagem dentro do teu comportamento, porque a mudança ela não acontece comprando. O trabalho de evolução física é um processo. Hoje em dia, nessa modernidade que a gente se encontra, as pessoas estão acostumadas a comprar e adquirir coisas. Mas o processo de evolução física, ele tem que ser vivido.
Ele não é comprar e adquirir. Você tem que se entregar e tem que viver. E para que isso aconteça, eu tenho que entender como é que você vem vivendo para conseguir te mostrar minimamente, através de uma conversa, de uma análise comportamental, te oferecer ferramentas que você consiga perceber e falar, cara, realmente eu estou agindo errado. Se não houver alteração de consciência, expansão de consciência, não haverá alteração comportamental. Então, primeiro de tudo, é fazer uma análise comportamental e dizer, cara, essa rotina aqui, ela vai te levar para a morte mais rápido. Simples. Depois disso, eu faço uma análise postural através de fotos para analisar como que o teu corpo está postado nos eixos, para saber aonde é que eu tenho possíveis pontos de fraqueza, de encurtamento, de torções. E aí, dessa forma, eu consigo te dizer, Marcelo, existe uma postura aqui que durante um tempo ela pode gerar essa tipo de dor. A gente tem que melhorar essa postura. E eu tenho um livro aqui atrás chamado Trilhos Anatômicos que explica a conexão entre corpo e mente. Resumidamente, tá? Resumidamente mesmo, por favor. Uhum. É assim, se porventura você tivesse uma contratura no peitoral, um encurtamento de peitoral, e os seus ombros ficassem mais para frente, você perderia a capacidade de oxigenar bem nas vias aéreas. Isso manda uma mensagem de que a tua respiração não está completa, ela fica mais curta e, consequentemente, a frequência fica maior. Porque se você não respira tanto, você tem que respirar mais vezes para conseguir captar aquele oxigênio. Respirar com maior frequência, com menos oxigênio nas vias aéreas, com os ombros protusos e a postura mais curvada, manda a mensagem para o hipotálamo de que você está entrando em depressão. Ou seja, a mente depressiva influencia no corpo e o corpo depressivo influencia na mente. Mente e corpo estão completamente conectados. E quando eu falo mente e corpo, por favor, não é cérebro. A mente, ela está em todas as células do nosso corpo. A nossa mente se encontra em todas as células do nosso corpo. Não é só o cérebro, né? A gente tem uma questão, a gente geralmente acha que a mente é o cérebro. Não, a mente está em todas as células do nosso corpo. E por isso que ela se conecta tão rapidamente com o corpo. Por exemplo, apenas a tua postura pode te induzir a um quadro de depressão. Não é à toa que quem gosta de estudar PNL, Programação Neurolinguística, que é como que você se comunica com você mesmo, existe uma atividade que a gente faz que é a postura do campeão, que a gente vai na frente do espelho, bota a mão na cintura, abre o peito e olha para o espelho com o peito aberto. Isso muda a tua comunicação neurolinguística e influencia na maneira como tu pensa, melhora os teus pensamentos. Então, a postura influencia o pensamento e vice-versa. Essa análise postural é para fazer isso, para fazer uma análise de como você se encontra, até mesmo na questão mental. Uma expressão depressiva, faça a avaliação postural, veja a pessoa com os lábios para baixo, expressão depressiva. Então, todo o corpo dela fala. Todo o corpo dela Uhum. fala. E uma avaliação motora, que é o quê? Grava esse exercício, faz um agachamento, eu quero ver como é que teu corpo se desenvolve no espaço. Fazendo essa análise, Marcelo, eu sei te dizer quais são os exercícios que eu tenho que te passar para te fortalecer os músculos que estão enfraquecidos, quais são os trabalhos que eu tenho que te passar para fazer com que teu peito possa abrir mais e você possa respirar melhor. Então, perceba, eu trouxe um ditado benedito para falar no final da nossa live, mas eu vou falar agora. Existe um ditado benedito no latim que é orat e labora. E eu aprendi isso ouvindo um podcast do Joel J e o Felipe Tito e o Caio Carneiro. E o Felipe Tito falou isso. Orat e labora. Ditado benedito do latim que significa ora e trabalha. O que que significa isso? Não é só pegar e ficar manifestando para o universo que eu quero ter uma vida boa, não é só ficar fazendo orações, não é só ficar cuidando do espírito, não é só ficar cuidando. É necessário que você faça, porque o manifestar, o pedir, muitas vezes pode manifestar uma escassez de você, o pedir demais. Ele pode manifestar uma escassez. E assim, eu posso pedir para Deus, como o Hélio Couto dizia, pede, solta e faz tua parte, cara. Vai atrás do teu, ora e labora. Trabalha e pede na mesma proporção. Nem muito aqui, nem muito lá, nem muito os dois, mas encontra qual que é a combinação disso. E por que que é importante a gente trabalhar o nosso corpo físico? Porque se o físico influencia na mente e a mente influencia no físico,
O físico influencia no energético. Porra, acabei de treinar, saí de alma lavada. Eu costumo dizer que todo mundo tem um Darth Vader dentro de si. A diferença é aonde que você coloca ele. Eu prefiro colocar meu Darth Vader dentro de uma academia, encher de peso, malhar lá, chegar em casa e tô tranquilo. Agora, se eu não fizer isso lá fora, se a minha mulher não percebesse que eu preciso de um tempo para minha solitude, para minha masculinidade, para minha alta intensidade, eu não conseguiria chegar em casa, ter paciência e ter essa e ser essa vereda para minha família. Portanto, todo mundo tem um Darth Vader dentro de si. O que diferencia é aonde você vai colocar essa energia negativa a ponto de transmutar isso e gerar algo positivo através disso. Então, se eu tenho um corpo físico que se desenvolve bem, ele tem um outro padrão energético. Por exemplo, uma pessoa bêbada tem um padrão energético completamente debilitado. Uma pessoa que acabou de subir o Morro da Cruz de bicicleta, ela tem um outro padrão energético. Físico influencia no corpo energético. O corpo energético influencia diretamente no corpo mental. Perceba, se eu estou doente, se eu estou com febre, como é que está minha mente? Minha mente está destruída. Eu tive agora um caso 10 dias atrás, onde eu fiquei com umas febres aqui bem altas. Cara, eu pedi pro meu compadre orar por mim. Falei, cara, não tô bem, tô num lugar não legal aqui mental, ora por mim. Porque minha energia caiu, o meu corpo caiu, a minha mente caiu. Os corpos todos estão Todos, interligados. Não todos. basta só ficar pensando em cuidar do meu espírito sem perceber que o meu espírito reside nesse corpo e que eu preciso tomar, me municiar de autorresponsabilidade e trabalhar o meu corpo para que eu possa ter uma experiência melhor nesse plano, nessa vida. Então, assim, eu sei que tu é um excelente investidor, tu gosta de estudar sobre isso, tu é um baita profissional, advogado e um monte de coisa que tu já fez na tua vida inteira, mas não existe ainda um investimento que seja melhor do que a saúde e do que a vida. Não existe. As pessoas falam, elas contam uma historinha que não tem tempo, né? Eu contava essa historinha para mim e foi muito legal ver o Paranormal com o Ricardo Mello agora os últimos dias que ele revelou que ele trabalha com o Fritz. E eu, cara, eu admiro esse cara, eu convivo com as pílulas do evangelho dele, mandei para milhares de pessoas. E ele conta uma história muito legal. Um dia, acabando um atendimento, ele chegou e disse pro Fritz, cara, eu tô morrendo de dor. Você cura todo mundo da tua coluna, da coluna das pessoas. E eu? Disse que o Fritz olhou para ele e disse, e tu vai pra academia, né? Ele olhou, disse que ele ficou com uma vergonha, que ele disse, mas eu não tenho tempo. Cara, se não tem tempo para cuidar do teu corpo, imagina o resto. Eu contava essa historinha para mim por muito tempo, não só para academia, como para um monte de coisa. Mas teve alguns fatores que foram mudando na minha vida, a gente vai ficando mais sábio conforme passa o tempo. E eu tive uma experiência muito bacana um dia numa aula de yoga, que eu consegui soltar o meu diafragma. O meu diafragma foi preso uma vida inteira. Eu, na maratona, na escolinha, eu sempre ficava em último, eu nunca tinha gás, né, para pedalar, para correr, enfim. Soltei numa aula de yoga, me lembro muito bem, eu estava fazendo a postura do guerreiro, a minha mestra, ela só me corrigiu, eu pum, soltei, eu digo, nossa, cara, soltou o diafragma. Que experiência bacana. Ali começou, né? E, e depois que eu te conheci, que a gente trocou ideia, eu fui para endócrino e tal, daí eu comecei a malhar. As minhas dores, obviamente, as minhas dores, eu tinha dores de vez em quando de ficar de cama, de ter que tomar um monte de remédio. Por quê? Como você contou a tua história quando você começou muito cedo, eu também comecei muito cedo. Encurtando a história, com 14 anos de idade, meu pai queria que eu dirigisse uma empresa com 200 funcionários e assim eu fiz. Eu ganhei meu primeiro carro com 14 anos de idade. Para mim foi tudo muito precoce, né? A gente sai de Porto Alegre, vai para uma cidade pequena, a gente tinha madeireira, fazendas, várias coisas.
E como eu comecei muito cedo, com 10 anos de idade, já comecei a ir para a fazenda com ele, fazia camperiada de bicho, fazia cerca, lavoura, ia para madeireira, fazia todos os estágios, nós tínhamos fábricas de quadril, eu fazia tudo. Com 14 anos eu fiz tudo. Tudo que você possa imaginar. Eu dirigia trator esteiro, eu cortava uma serra na fita, eu ia para a fábrica fazer porta e janela, por mais que algumas coisas eram automatizadas, mas eu aprendi a fazer todos os processos. E aí eu dirigia demais, e eu de vez em quando carregava muito milho, muito feijão nos caminhões, e os caras faziam o corpo mole. Eu, meu irmão, um monstro, meu irmão era forte, cara. Meu irmão erguia uma traseira de uma F1000 no muque, cara. Aí nós, de vez em quando, a gente fazia aquelas disputas e brincava e a gente dirigia trechos muito grandes. Eu ia daqui para Cuiabá, de vez em quando, numa pegada, daqui para Chapada dos Guimarães. E aquilo foi detonando meu corpo, né? Eu sofri um acidente muito sério em 2001. Dois carros de frente, uma mulher abriu de trás do caminhão, pegou lá na frente, o cara que estava comigo morreu na hora. E eu fiquei com lesões, quebrei 5 costelas. Pô, foi um trauma muito forte. Depois que eu te conheço, tal, eu começo a fazer a atividade física, eu regulo meus hormônios. Cara, junto com a alquimia, sumiu as minhas dores. Eu nem sei mais o que é dor hoje. Aliás, eu não sei mais o que é dor, eu não sei mais o que é doença, eu não sei mais o que é renite. Eu não. É bem o que você falou, e é tudo sincrônico. Ajusta o corpo emocional, ajusta o corpo energético, ajuste os dois corpos mentais, né? Cara, a vida vai mudando. E aí aqueles fantasmas dessa vida, ou de vidas passadas, aquelas coisas, vai mudando e você vai entrando. Eu costumo ver, como a gente morou 7 anos lá em Jurerê, desde que o Vicente nasceu até agora, quando o trânsito ficou impossível, que a gente teve que vir para o centro, eu vi alguns caras, né? Teve um infarto, empresário, 40, 50, 60, teve infarto. Vai morrer, o médico diz, vai, tu vai morrer. Tu tem que fazer atividade física. Daí ele ia para aqueles grupos lá do sábado de Jurerê, que os caras que treinam para fazer triatlo, pedala, nada, faz musculação e por aí vai. Aí esse cara começa a fazer. Daqui a pouco ele começa a competir em outros lugares, em outros países. Daqui a pouco ele olha e diz, quer saber? Eu não vou mais trabalhar nessa empresa, não vou fazer mais isso. Ele muda de vida. E aí ele abre uma empresa, ganha 10 vezes mais, bota um CEO, aprende a administrar e muda de vida. Mas foi aquele momento que é um momento que todo mundo sabe, onde você chega no pico do máximo, alguns, né? Diz assim, cara, não aguento mais, eu vou mudar de vida. Assim são nos relacionamentos, assim são nos negócios, assim aconteceu comigo, né? Eu primeiramente eu mudei pro mundo espiritual, né? O que hoje eu agradeço muito tudo que aconteceu comigo, porque me despertou, me fez eu ter outro olhar no mundo, conexão, mais amor, conhecer, fazer mais amigos, olhar o mundo de forma diferente. Porque era um vazio, era o que tu falou, era uma cópia mal feita do que a gente é em essência. E aí tu começa a conectar, tu começa a ficar melhor em vários aspectos, mas tá tudo interligado. Corpo, hormônio, alimentação, sono e por aí vai, né? Mas essa conexão que eu sempre falo, cara, eu bato muito isso aqui. Gente, vocês vão fazer academia, vocês vão. E eu entendo também, porque a pessoa, quando ela está em estágio depressivo, ela não consegue, não clica, é bem estado frequencial mesmo, né? Não clica a serotonina, a libido é ruim, você não vê esperança. Ai, o mundo. Eu atendi uma querida aí que deve estar na live aí, a gente riu um monte. Eu conheci ela recentemente, ela veio de uma live do Vitor. Ela contou uma história para mim, mas ela é nova. Eu olhei, tu acredita nessa história que tu contou? Mas ela se auto-sabotou, né? Por um bom tempo. E hoje, assim, quando a gente começou a conversar, a gente começou a rir, porque ela viu que não era nada a ver do que ela contou para ela, ou o que o ambiente fez com ela.
E as coisas vão mudando. Hoje já, só de olhar o olhar, a energia dela e as infinitas possibilidades que ela pode viver, é surreal. Hoje eu olho assim, cara, cada vez mais eu quero fazer mais Uhum, esporte, né? uhum, uhum. Marcelo, desculpa te interromper, só para tu tratou a mim e uma pá de amigo meu. Uhum, Tratou terapeutas muito importantes que eu conheço, a Ana, uhum, a Anne, o Xavier, o Maicon, uma galera que eu conheço. E eu tenho para mim que existem momentos que somente uma intervenção energética, que tu sim, vai na pessoa e dá um clique nela e fala, agora toma esse impulso e faz tua parte. Então, é um trabalho em comunhão, né? Eu vejo que isso é muito importante. é. E você vê, são pessoas que tinham, no caso deles, eles tinham atividade física intensa e tal, né? E só estavam com desfocados do que é a realidade espiritual, né? O que a manipulação faz isso, as holografias, tecnologias intrusas e por aí vai, né? E uma das coisas bacanas também de fazer atividade física é essa descarga de eletricidade, de energia, para que o corpo acomode o espírito. É que as pessoas não entendem muito como é que funciona a engenharia espiritual, né? Os corpos monáticos, como é que eles seriam. O corpo físico é a última coisa, né? Corpo energético, corpo emocional, os mentais, aí corpo causal, que uns dão nome de perispírito, aí começa a acessar, né, mônada primária, secundária e tal, e vai acessando os outros corpos mais acima. Mas como é que traz de cima para baixo se aqui está tudo detonado? Esse strike que a Covid fez, né, pós tanto faz quem teve Covid, quem se vacinou, a microbiota, os processos inflamatórios, eles. Eu tenho um case que eu adoro falar, né? Que são os dos casais. Quando eu estava tratando os casais na época da pandemia, foi muito interessante que eu fui fazer um curso com o Vitor Sorrentino para entender o que estava acontecendo no corpo, que estava anormal o que estava acontecendo, né? E aí ele explicou dos processos inflamatórios e tal, e deu uma dica: ômega 3 para desinflamar a hipófise. Porque se a serotonina não clica na hipófise, você vai ficar depressivo e vai, provavelmente, como é muito rápido o sistema, você vai projetar uma sombra na outra pessoa, porque você decaiu energeticamente e vai achar que aquilo é uma realidade. Cara, eu consegui resgatar 100% dos casais nessa época. Mas por uma bênção de um cara que conhece muita coisa que foi na frente e que nos trouxe essa verdade. E aí, ômega 3 e entramos na sombra. Todo mundo ficou bem. Todo mundo viveu uma nova experiência e todo mundo um processo de autoconhecimento e por aí vai. Você lembrou do Mike? Faz tempo que eu não vejo ele, né? Ele foi um cara muito bacana também, né? Ele foi para uma versão 5.0, né? Ele estava numa 2.0, foi para uma 5.0, né? Foi muito legal. E uma coisa, tu tratou a Ana, ela virou mãe. Tu me tratou, eu virei pai. Tu tratou o Maicon, ele virou pai. Tá fazendo um trabalho absurdamente importante pra gente. Cara, é muito legal isso. No centro espírita, as pessoas sempre vinham, né? Olha, gente, você quer ser pai. Quando eu estava desdobrado do lado, eu só baixava a cabeça assim, meu Deus, mais um. E era batata. Vinha, condição energética e a coisa acontecia. E é muito lindo isso, né? Porque se forma uma nova família, você. Quem faz. É que as pessoas não têm essa referência, mas tu já fez iniciação de alquimia, você sabe disso. As pessoas que têm esse capricho de serem alquimizadas antes de serem pais é o outro padrão energético do que vai vir ali. Porque a gente
tem a capacidade de limpar os órgãos reprodutores, todas as linhas, tudo que está influenciando ao redor, para que realmente venham ser muito mais puro, porque as informações energéticas que existem nesse campo, cara, são muito grandes. Ou de relações passadas, ou de remédios, ou de holografias, ou de formas de pensamento. Nós estamos falando do mundo água, né? Uhum. O útero da mulher é o mundo água, que para mim eu acho que é muito bacana trabalhar. Eu tenho uma certa facilidade de trabalhar nesse aspecto do mundo água. Eu nunca soube dizer por quê até, mas é uma coisa bem legal de ver. E que legal esse teu relato aí e saber que a gente consegue ajudar de alguma forma, né, a mudar esses padrões, esse padrão. No teu caso, né, já vira uma egrégora, né? Tu já é um iniciado da alquimia, assim como tantos outros. Eu vejo isso cada vez que o Marcelo Altoff inicia outras, a egrégora fica mais forte, né? Uhum. Uhum. E como o teu caso, que tu vê no dia a dia, agora eu quero te puxar uma outra coisa que é a sabotagem de não treinar. Uhum. Que a galera começa, né? Ou viu um filme, ou o verão tá chegando, ou não sei o que, se empolga, vai. Daqui a Uhum. pouco ela entra no estágio de autossabotagem e para. Uhum. 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 Sabes que eu gravei hoje um conteúdo na Beira-Mar de manhã sobre isso, sobre uma pessoa que perguntou assim, ó, e se eu começar a investir, como é que tu vai me ajudar? Aí eu respondi, falei assim, olha, eu tenho um interessante ponto de vista, eu tenho essa minha formação de Access, né, eu fiz Access Corpo e Fundamento, e fui mergulhei em Access, virei facilitador de Access, e eu tenho essa expressão, né, que não é minha, mas é do Dan Heer, que ele fala, tem um interessante ponto de vista, porque tudo são pontos de vista, né? Realidades são pontos de vista fragmentados. O meu ponto de vista é que eu só vou conseguir te ajudar se você começar a se ajudar. A mudança, como diria Gandhi, né, ela vem de dentro para fora. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, se você começa a se ajudar, você é passível de receber a ajuda das pessoas. Então, veja, se eu estou aqui lixando uma porta, por exemplo, eu quero consertar essa porta, como tu mesmo disseste que tu, na tua infância tu trabalhou com essa questão. Se eu não tenho a ferramenta certa, eu não vou ter facilidade para fazer essa operação. Eu sou um facilitador. Eu tenho ferramentas para te manter no estímulo, tanto em PNL, quanto em questões comportamentais, quanto a minha equipe, com a nutricionista, quanto o exercício, quanto as atividades. São ferramentas que eu tenho que te forçar e te puxar a fazer. Mas veja, eu não vou te curar e eu não sou a tua ajuda. A ajuda parte de você. Olha, eu fiz isso e eu estou me sentindo assim, assim, assado. Perfeito. A gente está praticando também a comunicação, a gente está praticando também a ajuda, a gente está praticando também você se oportunizar e se desenvolver. Então, o que mais tem por aí são pessoas que falam assim, cara, comecei e desisti. E aí, sabe o que que eu falo? Eu até comentei isso no stories meu hoje, tá lá no meu stories, que eu falei assim, ó, eu queria ser um pouco igual o Paulo Vieira, de dizer, não, mas veja bem, as fichas vão cair, você foi feito disso, e abundância, ou igual o JJ, mas eu já não tenho muita paciência para isso hoje. O que que eu falo? Se você desistir hoje, o que vai definir é o tempo de reação até você perceber que você tem que voltar. Desistiu hoje, toma o teu tempo, cara. Vai passar 1, 2 meses, depois tu vai voltar. Se você não tiver um motivo forte para te mover, se não for a saúde, se não for um filho, se não for um projeto, se não for um concurso, vai ser fatalmente uma doença. E aí vem aquela frase que o pessoal acha até que é clichê, né? Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que destinar tempo fatalmente para cuidar da sua doença. Portanto, qual vai ser o motivo que você vai escolher para você mudar? Poxa, eu tô com 40 anos, tô com 50 anos, eu quero ter uma velhice onde eu posso desfrutar dela e não perecer numa cama.
e não ser uma pessoa que depende de cuidados. Tu mencionaste a questão da questão inflamatória do ômega 3 que o Vitor Sorrentino defende, e eu defendo muito bem também, no consumo alto de ômega 3. Eu consumo 6 gramas por dia de ômega Eu 3. também. Isso é muito, As muito pessoas bom. tomam uma baguinha, duas baguinhas, acho que não, Não, tem que não, ser não. alto. E nada é mais anti-inflamatório do que o treino. O treinamento, por mais que você se machuque no treinamento e você libere as suas células de defesa, os leucócitos, fagócitos e basófilos, para trabalhar naquele processo inflamatório que você se desenvolveu naquela microlesão, por exemplo, puxando um ferro. No teu trabalho lá hoje de ombro que você fez, pô, o ombro cansou, ele cansou porque ele se machucou. Ali teve um processo inflamatório. Ué, mas tu não falou que o treinamento ele é anti-inflamatório? Sim, porque o processo inflamatório faz com que você melhore a sua imunidade, você libera miocinas, que são proteínas anti-inflamatórias, e aí tu baixa a tua capacidade inflamatória. Então perceba, o ser humano hoje está cada vez pior porque ele está consumindo mais açúcar, que é um alimento pró-inflamatório, Uhum. cada vez mais fast food, que é pró-inflamatório, tendo cada vez mais acúmulo de gordura, células de gordura são células inflamatórias, tendo cada vez mais estresse, que é pró-inflamatório, e aí a gente vai cada vez mais acelerando os processos degenerativos, porque a inflamação degenera mais rápido, e aí cada um vai degenerar. Parte óssea, parte muscular, parte cognitiva, a parte cerebral, aí vem Parkinson, aí vem Alzheimer. Então, assim, as pessoas que começam e desistem, Marcelo, eu falo assim, ó, cara, uma hora tu vai voltar para mim. Se vai ser na Uhum. dor ou vai ser no amor, tu escolhe a tua comunicação. Eu vou ser bem claro para você. O teu quadro postural tá assim, o teu quadro comportamental tá assim, o teu quadro motor tá assim. Você já está se movendo mal. Se você parar, você vai tender a se mover pior ainda. E assim vai. Então eu trago todas as questões conscienciais porque eu tenho para mim. Eu sou formado no Federal em 2010, sou professor, licenciado e bacharelado. Eu gosto muito, me comunico muito bem, tenho uma facilidade em comunicar. Tu sabe como é que é? A gente se deixar, a gente fala aqui 12 horas, Arthur. Sim, Mas eu tento trazer autorresponsabilidade através do conhecimento da literatura e dizer assim, cara, isso aqui vai dar ruim. Eu sei que você não está conseguindo fazer o teu 100% e performar. Então, assim, faz menos por semana, treina menos, coloque metas mais fáceis. Tem aí um recordatório. Cadê o meu recordatório aqui? Meu recordatório. Recordatório de pequenas vitórias. Escreva o que você fez. Cara, hoje eu consegui fazer a live com o Marcelo e foi top. Me programei e cumpri isso. Você precisa visualizar isso. Eu sim, tenho ferramentas dentro da minha mentoria, onde a pessoa tira foto da dieta dela e bota no aplicativo para que ela veja. Porque senão ela sai, ela fica no inconsciente. Então, essas pessoas que têm muita empolgação, que começam e que acabam, a gente tem que trazer um ponto de dissociação cognitiva, que é o quê? Empolgação não é motivação. Motivação, qual que é o teu motivo? Por que você acha que eu cresci tanto, Marcelo? Porque o meu motivo mudou. Eu tenho duas filhas em casa, cara. Eu sim. tenho três mulheres em casa. Três lindas mulheres, hein? Que legal, cara. Fantásticas. Olha, só para fazer o fecha aqui, eu acho que assim, a gente falou de Alzheimer, falou de Parkinson, mas o que vai muitas vezes definir a gente numa mesa de cirurgia é a quantidade de músculo que a gente tem, que é a nossa energia, né? Eu acho que só esses três, assim, se a pessoa se ligar um pouquinho e diz, cara, vamos fazer um. Você paga seguro de carro, você paga seguro do apartamento, você paga seguro viagem, seguro do corpo não tem seguro, você tem que fazer, né? É. Então, não tem que contar a historinha, é chegar e fazer. E as pessoas muitas vezes. Não, mas eu vou para tal coisa. Tá, beleza, eu faço 3 vezes por semana, né? A gente faz através de tecnologia, de app, mas eu faço uma vez por semana o meu Pilates. Já para dar uma soltada, porque sou um cara grande, né? 1,87 m, pô, não é. Nunca foi tão fácil assim, né? E, e eu quero envelhecer com qualidade. Envelhecer com qualidade é musculação e boa
nutrição, bons amigos, assim, e o Uhum. resto é resto, né, irmão? O melhor marcador de saúde que existe é massa magra. O melhor marcador de longevidade que existe é massa magra. O melhor marcador de sanidade que existe é massa magra. Esse é o melhor marcador que existe. Queria te agradecer por essa oportunidade, meu querido. Pô, eu que agradeço. Agradecer essas 10 pessoas que ficaram e aquelas que entraram e saíram, e também aquelas que vão ver o vídeo depois, posteriormente também. Sim, é um Verdade? horário muito corrido, esse horário que a gente está aqui também, mas está tudo certo. Uhum. Quer fazer um fest aí para nós aí? Com certeza, com certeza. Bom, primeiramente, eu estava dizendo que o melhor marcador de saúde é músculo, não existe um marcador mais produtivo e esperançoso de longevidade do que massa magra, do que treinar. Gosto do, o Marçal fala, né? Quem treina, reina. Então, assim, gosto muito de estimular as pessoas a buscarem encontrar conforto no desconforto e não encontrar conformidade no desconforto. Perceba, a pessoa tomou magnésio 3 dias e falou: Eu tô melhor, porque ela tá tão ela tá com a forma, ela estava conformada no desconforto. E quando ela teve uma pequena evolução, ela falou: Nossa, que bom que é isso. E ela nem sabe quão melhor é uma vida mais abundante. As pessoas não estão experienciando a abundância porque elas estão conformadas no desconforto. E eu quero que você encontre uma outra maneira de lidar com o desconforto, que é buscar ele voluntariamente. Quem busca o desconforto voluntariamente não é pego com as calças na mão, desprevenido quando a vida vem te dar uma rasteira. A entropia, aquele sistema de entropia que é o quê? Um sistema, o segundo sistema da termodinâmica é chamado entropia, tá? Segunda lei da termodinâmica é chamada entropia. Ela explica que um sistema tende a perder energia e se desorganizar. É preciso aplicar uma energia externa, uma energia de fora, chamada negintropia. O que eu associo com a evolução e o treinamento? Para que você tenha força, você tem que se esforçar. Você tem que gerar uma força de fora para dentro, para você conseguir crescer com isso. Então, quem quer ser forte tem que se esforçar, tem que produzir uma força maior que consiga fazer com que o sistema dele consiga se produzir e entender que, cara, eu preciso me fortalecer. Nós tendemos a cada vez mais entrar em comodismos e comodidade, que é o quê? Zona de conforto. E para que a gente consiga sair da zona de conforto, também precisa de um esforço. Portanto, para que a gente possa fechar aqui, o nosso templo é a morada do nosso espírito. Quanto mais forte o nosso templo é, mais capacidade de desfrute o espírito tem nessa vida. Não podemos eximir o poder da ação. Fernando Pessoa dizia assim: ação, eis o verdadeiro poder. Potencial para castelo qualquer planalto tem. Mas onde estará o castelo se ali não o fizerem? Poder da ação, o real poder. Municie-se de alta responsabilidade, busque um preparador físico, busque um terapeuta energético, busque um nutricionista, busque mentores, busque pessoas. Eu lembro que o Marcelo falou assim: Gê, eu tô contigo porque eu quero pegar a tua energia para mim. Eu quero copiar essa energia, eu quero modelar essa energia para mim. Então, busque pessoas que vibram acima para que você possa se modular, modelar elas e mude a sua capacidade de poder de ação nessa vida. Nada exime a tua carga de eu tenho que fazer as coisas acontecer. Ora e trabalha. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom para você, para essa família linda aí. E vamos ver se uma hora a gente combina aquele churrasco. Ó, o Rodrigo Faerma entrou aí. Já tá mais que na hora de eu pagar aquele churrasco aí, hein? Vai ser um prazer, meu querido, vai ser um Show. Vamos prazer. fazer, vamos fazer, vamos fazer e vamos fazer já. Vamos Vamos fazer fazer. meio logo, senão isso aí fica para. Daqui a pouco as crianças estão com 10 anos de idade. Eu vou te E passa ligar, rápido, tá? eu vou, Passa rápido. eu vou te ligar para tu me atender essa semana que vem. Daí a gente já marca esse churrasco.
bom? Show de bola. Um Tamo abraço, meu junto. Gratidão, querido. gratidão, foi demais. Muito obrigado. E pessoal, olha só, lembrando que dia 5/7, eu, o Bruno Vasconcelos e o Vitor Santiago iremos realizar uma vivência no Hotel Faial, que vai ser uma vivência muito completa do ponto de vista de todas as ações que precisa ser trabalhado. Nós vamos fazer acolhimento da criança interior, ajuste sistêmico. Eu especificamente vou trabalhar o auto-perdão, o perdão e a aceitação. O Vitor vai fazer a conexão do seu eu sou e vai ter mais algumas outras atividades que a gente está canalizando especificamente para esse evento. Esse evento foi um pedido de algumas pessoas que depois que a gente fez o evento de casais pediram que fosse para solteiro, então a gente abriu, modelou e canalizou este evento, que é um evento, diria único, eu nunca vi um evento tão híbrido quanto esse que nós vamos fazer. É muita entrega por um preço super acessível. Eu nem sei, acho que está 697 parcela. Cara, não existe isso no mercado. Então, se você sentir esse chamado, entra ali, olha o link na bio ali, olha bem as informações, esteja conosco. A egrégora já está trabalhando, eu já tenho pessoas, porque o primeiro e o segundo lote foi vendido em 40 horas. Agora a gente só tem o terceiro lote, então tem relatos já de pessoas que já estão sentindo a egrégora trabalhar. Algumas terapeutas médios já entraram em contato comigo, já falaram isso. Eu estou passando por processo de purificação mais ainda, o Vitor também, o Bruno também, cara, nós estamos assim focados 100% nesse projeto, para fazer um projeto de mudança forte, porque o tempo está ficando muito curto e a gente tem que fazer com que essas pessoas também consigam brilhar sua luz para ajudar outras pessoas, para ajudar mais pessoas, para ajudar mais pessoas, porque é só assim. O que, que vai acontecer no mundo? São microsistemas que vão se unir para fazer a diferença. Porque as grandes estruturas estão ruindo, tá? Então, o divino vai trabalhar de uma forma diferente, gente. Estejam conscientes disso. São pequenos clãs que vão fazer a diferença. As grandes estruturas, elas estão caindo porque a verdade está vindo à tona. Conheça a verdade vos libertará. Então, toda essa manipulação que a gente teve ao longo de milênios, que a gente, né, quem estuda um pouquinho da história já entendeu por onde é que vem o código disso. Seja nosso convidado, esteja conosco, vai ser um prazer estar com vocês. E a gente tem vaga limitada, então a hora é agora. A gente quer poder confortar mais e mais pessoas, mas nós não temos mais sala. A sala vai ter a capacidade X ali de 110 pessoas e não tem mais como acomodar mais pessoas. Então, se você sentir teu coração, entra no link da bio e esteja com a gente aí, que vai ser fantástico. Meu irmãozão, tamo junto, gratidão, sem palavras, e quero te ver aí logo, logo na semana que vem aí, a gente vai combinar esse encontro, tá Fechado, bom? Marcelo. Muito obrigado, prazer e parabéns pelo evento. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso como tudo aquilo que você faz. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Um Tudo de bom. abraço, Um valeu. abraço a todos. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.